E aí, gente, leram este poema Desencanto, mas não ficaram desencantadas não, não é? Não vamos ficar desencantadas não, com o poeta não, vamos tirar o poeta do desencanto. Vejam só, vamos comentar um pouco, né, sobre este poema. À primeira vista, vocês começaram a interpretar, a interagir conosco no grupo, sem ter feito a leitura de mundo. Fizeram somente a leitura da decodificação dos sinais gráficos. E agora, vejam só, eu quero observar com vocês, caminhar com vocês, mostrando como nós temos uma clareza maior, vem à tona, é nítido, a partir da leitura de mundo. Vamos ver um pouco do mundo do autor, do poema, que você vai no cerne da questão. Você descobre com precisão que angústia é essa. Ela foi provocada por quê? Quem provocou essa angústia? O que causou essa angústia, esse desencanto no poema? Na leitura de mundo, você sabe com tranquilidade, com facilidade. Então, vamos ver aqui alguns slides para comentarmos a respeito do desencanto deste poema. Deixa eu ir aqui a parte técnica aqui, buscar esses slides para a gente. Vamos lá. Veja que nós temos Manuel Bandeira, filho, que é Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, nasceu no dia 19 de abril de 1886, no Recife, pernambucano, certo? Olha aí, nós, pertinho da gente, né? Pertinho da gente, pertinho de vocês aí, em Caraçu. Veja só, a vida dele social, ele estudou no colégio Pedro II entre os anos de 1897 a 1902 e mais tarde formou-se em letras. Aparenta ter ter feito parte de uma classe social bem estável, né? Bem realmente próspera. Eu trouxe para vocês um pouco, eu quero que vocês pesquisem mais a respeito do poeta, tá? Mas eu trouxe uma parte, uma faceta que mostrará a facilidade de interpretarmos o poema Desencanto. Em 1903, ele começou a estudar arquitetura na Faculdade Politécnica em São Paulo. Porém, algo muito difícil aconteceu na vida de Manuel. Ele teve que abandonar o seu curso porque a sua saúde ficou frágil, para não dizer que a sua saúde ficou realmente assim, num caos, uma situação muito difícil, muito difícil, muito difícil. Ele procurou curar-se da tuberculose em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e Suíça, onde lá permaneceu durante um ano. E de volta ao Brasil, em 1914, ele dedicou-se à sua verdadeira paixão, à literatura. Mas eu queria ficar aqui nesse momento, nesse transcurso, nessa vivência de Manuel durante este período que ele contraiu a tuberculose. Então, foram momentos de amargura, momentos difíceis que ele passou, né? Então, ele fez exatamente, ele se inspirou, ele fez este poema na época, durante a recuperação de sua saúde, quando ele estava lutando para viver, né? Lutando para vencer uma enfermidade que na época era incurável. Então, você vê que ele grita, né? A voz do poeta aqui grita, grita, e aqui a gente descobre, não é? No eixo temático é muito claro, é muito evidente que o eixo temático é o sofrimento, é a amargura, é a dor, não é? Que dilacera
a alma do poeta. Mas que amargura é essa? É proveniente de quê? Exatamente, é possível a gente perceber nessa linha temática a associação que existe entre a poesia e a vida, em que o lírico se funde ao biográfico. Como eu já falei, a vida do poeta, a biografia do poeta, esse momento que o poeta viveu, não é? Então se uniu, se associou à poesia, se associou ao lírico da poesia, se fundiram. Essa dor que ele passou, ele se inspirou e fez o seu poema. O poema veio na inspiração daquilo que ele estava passando. Então, quando nós temos conhecimento da biografia, da vida dele, fazemos essa leitura do mundo, essa leitura da vida do poeta, nós interpretamos com clareza que a amargura é esta. Esta amargura não foi uma decepção amorosa, essa amargura não foi uma queda financeira, esta amargura não foi uma decepção profissional, mas esta amargura foi exatamente a luta pela vida, a luta pela vida. O poema Desencanto, ele retrata, né, ele retrata a face do sofrimento do autor, lutando com grande angústia para vencer este momento sombrio. Veja esses versos. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Você vê o doce dos seus lábios, não é? A doçura da vida. Ele faz aqui um paralelo, né? Uma metáfora, os lábios que muitas vezes se alimentam de tantas coisas gostosas, né? Um bom sorvete, um bom pudim, um bom brigadeiro, que faz parte da vida, mesmo para quem toma um vinho doce, gostoso, um delicioso suco e assim por diante. A doçura da vida, ela vai correndo assustadoramente, ele está olhando dia após dia o seu corpo, a debilidade, a enfermidade tomando conta dele e ele lutando. Então isso deixa um acre, não é? A amargura, um sabor na boca, o acre, que é exatamente a dor, a amargura, o amargo, não é? Que flui do seu interior, mas que ele coloca no sabor da boca, porque ele pode fazer aqui nessa metáfora, nesse paralelo, a boca ela se alimenta, ela traz saúde para o corpo, ela traz vida para o corpo, mas o sabor chegou na boca porque eu creio que com essa tuberculose ele nem sequer tinha prazer em se alimentar, né? A coisa era muito delicada mesmo, não é? Nesta época, não é? Então, a gente vê aqui a importância da leitura do mundo, não é? O poema, que vem do gênero lírico e quer passar um sentimentalismo, ele tem uma voz que expressa esse desejo. Só que eu queria comentar com vocês que essa voz que fala no poema nem sempre é a do próprio poeta. Nem sempre. O poeta ele pode mencionar também os desejos de uma outra pessoa, de um outro alguém. Pode ser até a voz de alguém feminino, certo? Que nós chamamos de eu lírico. Só que neste poema Desencanto, a voz é do próprio autor, que através dos recursos metalinguísticos, ele grita a sua dor, ele mergulha no fatídico desabafo. Então, aqui a gente vê a interpretação que a dor deste poeta, a dor que está intrínseca e expressa ao mesmo tempo neste poema, é exatamente a enfermidade, a morte que estava batendo à porta deste escritor, deste poema. Na época, tuberculose era cruciante. Tuberculose era impossível, era uma doença incurável. E as esperanças eram poucas, certo? A angústia rasgava a alma do poeta, né? Porque ele lutava com todas as garras, foi procurar em outros lugares, até na Suíça, mas viver seria verdadeiramente um milagre.
Então, veja só, o eu lírico, muitas vezes, tem uma voz que não é a voz do próprio poeta, é quando ele fala de uma outra pessoa, e pode ser até de um feminino. Mas neste poema, a voz foi do poeta, o grito que ele tinha passado, que ele estava passando, e que ele expressou no seu poema. E espero que tenham gostado. Espero que sejam prontos para fazer um poema agora. E aí, quem sabe, vamos ao grupo interagir? Deixa eu mexer aqui com essa parte técnica.